Glória a Deus. Veja bem, nós estamos ministrando uma série chamada O Caminho da Constância. No primeiro dia dessa série, nós ensinamos coisas muito preciosas. Nós aprendemos que para servir a Deus com constância, ou seja, o que é ser constante? É não viver altos e baixos, sabe? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Deus não quer isso para a sua vida. Um dia minha família está bem, um dia minha família está mal. Um dia eu estou bem com a minha esposa, outro dia eu brigo com a minha esposa. Um dia eu estou íntimo de Deus, outro dia eu nem falo com Deus. Deus não quer isso para você. Amém? Amém? Então, como ser constante? Nós aprendemos aqui que o homem que não tem uma boa consciência para com Deus, não manteve a boa consciência, é um homem, presta atenção nisso, um homem que não mantém a boa consciência, é um homem cheio de dúvidas na sua vida com Deus, ele perde a sua fé. E esse homem é chamado na Bíblia de o homem de ânimo dobre, ou seja, o homem de dois pensamentos. E o apóstolo Tiago ensinou que ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, para sermos constantes, nós não podemos ser essa pessoa de ânimo dobre, de duas mentes, de dois pensamentos. Para não ser essa pessoa de dois pensamentos, de duas mentes, eu preciso ser uma pessoa que não anda em dúvidas. Você está entendendo o que eu estou falando? E para não andar em dúvidas, disse Tiago, que eu preciso manter a boa consciência, que se eu abandonar a boa consciência, eu vou naufragar na fé, vou ser uma pessoa cheia de dúvidas e vou ser inconstante. Então, naquela semana, na primeira semana, nós aprendemos 3 coisas muito simples, mas muito práticas para você manter a boa consciência. A primeira foi, receba o perdão de Deus de graça. Fala comigo, receba o perdão de Deus de graça. A segunda coisa que eu falei, depois de receba o perdão de Deus de graça, foi se perdoe na convicção de não cometer o mesmo erro novamente. E o terceiro foi, perdoe o próximo de graça. Então, meu amado, você não tem como manter uma boa consciência se você não aprender a receber o perdão de Deus de graça. Não fique tentando pagar pelo seu pecado quando Jesus já pagou. Tem gente que fala assim, eu pequei, agora eu vou ficar 30 dias jejuando, depois eu vou ficar mais 30 dias decorando a Bíblia para Deus me aceitar. Negativo. Deus já te aceitou e Deus te perdoa. Receba o perdão de Deus de graça. Depois você tem que aprender a se perdoar, parar de se condenar. Eu cometi aquele erro, nunca mais eu vou poder andar com Deus. Se Deus te perdoa, meu amado, então você deve se perdoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é Deus quem os justifica? Amém? E em terceiro ponto, nós falamos, perdoe o próximo de graça. Você não ganha nada quando você deixa de perdoar. A única coisa que você ganha é um tormento. Porque você que não perdoa, você fica sempre com aquele machucado. Então perdoe o próximo de graça. Deixa o passado para trás. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora a pergunta é, como ser constante? Então, se você fizer esses 3 passos que eu já te falei, você já vai ter feito uma grande coisa. Receba o perdão de graça. Se perdoe na convicção de que você não vai cometer o mesmo erro de novo e perdoe o próximo de graça. Amém? Semana passada nós aprendemos aqui com a Isabela que nós podemos começar de novo. Deus nos dá a chance de começar de novo. Você quer ser uma pessoa constante na sua vida? Você vai ter que aprender a recomeçar muitas vezes. Fez uma coisa errada, volta atrás, recomece e faça certo. E isso vai te abençoar muito. Amém, meu amado? Mas hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu valorizo muito o que eu vou falar com você aqui hoje. Muito, muito, muito.
Uma vez eu estava conversando na praia com um amigo meu, muita gente que conheceu ele, o nome dele é Gregório. Ele foi um missionário na minha cidade, Belo Horizonte, por muitos anos, e ele foi um dos melhores amigos que eu tive. Ele já faleceu, partiu para o Senhor em janeiro do ano passado. Mas eu estava conversando com ele numa praia aqui, e ele é um missionário, um homem muito de Deus, um cara cheio do fogo da presença de Deus. Eu perguntei para ele: Gregório, o que você acha realmente importante para a minha vida, que eu devo conservar? Quais são as coisas realmente importantes que eu devo fazer para ser um homem de Deus, para fazer a vontade de Deus? Quais são as coisas que você acha que eu tenho que fazer? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser constante na presença de Deus? Quem gostaria de ser constante na presença de Deus? Isso é muito bonito. Porque se você deseja ser constante, isso fala muito a seu respeito. E isso fala que você quer agradar a Deus. Quando eu fiz aquelas perguntas para o Gregório, ele me deu algumas respostas que foram muito importantes para mim, e eu guardei aquilo a 7 chaves. E eu quero compartilhar algumas com você aqui. Amém? A primeira coisa que ele falou comigo: ache um padrão de vida no qual você consiga viver bem. Ele falou isso comigo aquele dia na praia. Gilson, defina o seu padrão de vida, um padrão onde você consiga viver bem naquele padrão, e aquele vai ser o seu padrão de vida, é assim que você vai viver. Então vamos falar isso em voz alta? Ache um padrão de vida no qual você consiga viver bem. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que sempre quer o padrão de vida do outro. Deixa eu te explicar. Eu conheço gente que ganha R$1.000, quer ganhar 2.000. Eu conheço gente que ganha 2.000, quer ganhar 4. Eu conheço gente que ganha 4, quer ganhar 8. Aí eu conheço gente que já ganha 8. Adivinha o que eles querem? Ganhar 16. Irmãos, eu conheço gente que ganha 5.000 e reclama, que ganha 10.000 e reclama. Eu conheço gente que ganha 100.000 e reclama. Então, é muito importante você definir o padrão que você quer viver. Por quê? Porque tem gente que gasta a sua vida para alcançar uma coisa. Quando alcança, está perto de morrer. Perdeu a vida. Você entendeu o que eu falei? Então, esse ponto número 1, defina o seu padrão de vida. Eu separei 3 pontos dentro dele. O primeiro ponto, dentro desse ponto, 1.1 é: saiba lidar com as opiniões das pessoas. Não viva a sua vida para dar satisfação às pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse 1.1 aí, quando eu cheguei aqui no Ceará, eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu achava, quando eu cheguei aqui, que todo mundo tinha muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eu via na rua aquele monte de carro novo. Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, muita gente anda em carro antigo, carro velho. Meu pai poderia ter o carro que ele quisesse, mas ele tem um Monza 1986. Porque é parte da cultura. Para que serve o carro? O carro serve para me levar para um lado e para o outro. Eu tenho um bom carro, tá bom. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi aqueles carrão, eu achava que era todo mundo rico. Mas quando eu fui começando a conhecer a cultura, eu fui vendo que a pessoa tinha um carro novo, mas não tinha uma casa própria. Na minha cabeça isso era uma loucura. Tinha um carro novo, mas não tinha uma casa própria. Junto com o carro novo, ela tinha um boleto desse tamanho no porta-luva, pagando 3 carros. Pagando 3 vezes o valor do carro, verdade. De repente eu ia almoçar na casa daquela pessoa, a casa dela era super simples, ela comia super simples, mas tinha um carrão. Para que tinha um carrão? Porque estava preocupado com as opiniões das pessoas. O que as pessoas pensam a seu respeito. Eu tenho que ter porque todo mundo tem. Você está entendendo? Saiba lidar com as opiniões das pessoas. Não viva a sua vida para os outros, para mostrar para os outros, para mostrar que você tem. 1.2, saiba lidar com as recompensas do seu trabalho. Deixa eu te explicar isso. Parte do que você ganha, você vai honrar a Deus, não vai? Você vai honrar o seu pai e sua mãe, não vai?
porque é um mandamento, honra teu pai. Então, parte do que você ganha, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Parte do que você ganha, você vai atender a necessidade do necessitado. Mas parte do que você ganha é para você gastar. Com o quê, pastor? Com o que você quiser. Está querendo chupar um din-din de coco? Então, compra o din-din de coco. Porque é recompensa do seu trabalho. É recompensa do seu trabalho. Você tem que aprender a lidar com isso e não sentir condenado quando você está desfrutando daquilo que você trabalhou para ter. Eu já vi gente que chega para mim e fala: pastor, estou me sentindo tão mal, porque eu troquei o meu celular, aquele dinheiro dava para eu ter ajudado tanta gente. Cada coisa a seu tempo e do seu jeito. Parte do que você ganha, você vai honrar a Deus, você vai honrar os seus pais, você vai atender os necessitados, mas parte do que você ganha é a sua recompensa pelo seu trabalho, para você gastar do jeito que você quiser, porque o dinheiro é seu. Certo? 1.3, leia em voz alta para mim, 1, 2, 3 e... Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Não faça dívidas. Eu estou falando, isso tudo é dentro do ponto 1, que é, ache o padrão de vida no qual você consiga viver bem. Tem gente, meu amado, que vive para se endividar, e se endivida para viver, para pagar dívida. É impressionante. Pessoas se endividam. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quanto eu devo? Nem R$1. Sabe o que eu compro para pagar depois? Nada. Vou te falar uma coisa. Dívida quase sempre é um sinal de ansiedade. Você quer ter o que você não pode agora, então você compra para pagar depois. Não faça isso. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos ler essa primeira parte, vamos lá? A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Vamos de novo? Quando o Senhor estava falando das bênçãos para o obediente, você sabe que quem obedece a Deus é muito abençoado. E quando o Senhor estava explicando todas as bênçãos para o obediente, lá em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 12 ele disse assim, olha: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Agora lê comigo. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é uma promessa para o obediente. Vamos ler esse final de novo? Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então fala comigo, não faça dívida. Não faça dívida. Olha para o seu dedo assim, ó, faz assim com o seu dedo e olha para ele. Faz assim, ó, olha para o seu dedo. Faz aí, vai ser legal. Faz assim, ó. Agora faz assim, ó, não faça dívida. Irmão, isso é uma bola de neve que vai te estressar e vai atrapalhar a sua vida e a sua família. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, se você aprender a gostar desse negócio, eu vou ganhar dinheiro, eu vou, eu vou ter, eu vou crer. Você nunca vai se fartar. Eu estou te dizendo, eu conheço pessoalmente gente que ganha 100 mil e reclama, e deve. Então escuta o que eu estou te dizendo. Eu recebi esse conselho de um grande homem de Deus, que eu considero muito. Defina um padrão de vida, no qual você consiga viver bem. E não se mate. Não se mate para trabalhar. Amém? Ponto 2, que ele me falou aquele dia. Ache um ritmo que você consiga manter e corra a sua corrida.
Vamos falar isso em voz alta? Ache um ritmo que você consiga manter e corra a sua corrida. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas mais inconstantes que eu conheço são aquelas que querem fazer mais. Por exemplo, a pessoa está longe de Jesus, aí ela volta para Jesus e fala assim: voltei para Jesus hoje, vou fazer um jejum de 40 dias, vou ler a Bíblia toda nos próximos 40 dias, e eu vou, Aí ela faz os 40 dias depois ela está desviada de novo. Porque ela estabelece para ela um ritmo de vida que ela não consegue manter. Alguém está aqui comigo? Uma coisa muito bonita que eu acho na Bíblia é que Deus conhece a sua humanidade. Sabe por que Ele conhece a sua humanidade? Porque foi Deus que fez você homem, mulher, não estou falando do sexo, você está entendendo? Foi Deus que fez você assim, ser humano. Então Ele conhece os seus limites. Semana passada a Isabela pregou e ela falou sobre Elias. Elias era um grande profeta, mas ele foi ameaçado de morte por Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, e Elias teve medo. Não era uma pessoa qualquer que tinha ameaçado, era a mulher do rei. Elias teve medo, abandonou o seu ministério, deixou os seus discípulos, foi sozinho para o deserto, deitou no deserto deprimido e falou com Deus o seguinte: Deus, eu quero morrer. Aí Deus mandou um raio e matou ele, não foi? Foi não. Porque Deus é carinhoso, meu amado, Deus é amor, Deus conhece os nossos limites. Elias, todo deprimido, falou: eu quero morrer. Deitou debaixo daquela árvore lá e dormiu. Sabe como que ele acordou? Um anjo mexendo no ombro dele. Elias, acorda. Ele acordou, sabe o que tinha lá? Pão quentinho. A Bíblia diz, pão quentinho em cima da pedra e água fresca para Elias beber. Naquele momento de fragilidade, onde Elias estava com medo, Deus não pisou na cabeça dele. Quando Pedro afundou nas águas, Jesus não pisou em cima dele, não. Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Deus conhece as nossas fragilidades e os nossos limites. Ele sabe o que nós precisamos. Eu acho tão bonito Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Olha o que diz essa lei. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Pensou que coisa bonita, Deus fazer uma lei dessa? Era lei em Israel. Pensou que coisa linda, você vai casar, e o seu marido, você mora lá em Israel, e de repente você vai casar, o marido pode olhar para a esposa e falar assim: ó, é lei, meu patrão vai pagar meu salário em 1 ano só para eu ficar com você. Porque Deus sabe do que a gente precisa, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece quem nós somos. E nós temos limites, sim ou não? Por isso que você deve estabelecer um ritmo que você deve manter, porque você tem limites. Deus conhece os nossos limites, amém? Agora, você conhece os seus limites? Então, falando sobre isso, sobre definir um ritmo que você consiga manter, que é o ponto 2, eu vou colocar aqui o 2.1 aprenda quais são as suas necessidades e os seus limites. Nós, como homens, somos diferentes uns dos outros, sim ou não? Então nós devemos aprender quais são as nossas necessidades e quais são os nossos limites. Vou falar de mim agora. Eu separei aqui algumas coisas que eu preciso, tá bom? Por quê? Porque você tem que aprender a traçar uma caminhada de longa distância para você ser uma pessoa constante, amém? Então vamos lá. Eu preciso de tempo sozinho, Irmãos, de 2 em 2 dias, pelo menos, eu preciso ficar um tempo sozinho. Eu sou descendente de Adão. Você lembra Adão lá do Éden? Quando Deus fez Adão, Ele não fez Eva, foi só Adão. Ele ficou um tempão no Éden lá, você lembra? Deu nome para os bichos sozinho, não tinha ninguém para falar, só conversava com Deus. Mulher não, a mulher nasceu falando, já Adão estava lá para falar com ela. Blá, 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 blá. O homem nasceu sozinho. Eu, descendente de Adão,
eu preciso de um tempo sozinho. Irmão, você não está entendendo, eu preciso. Se eu não tiver um tempo para ficar sozinho, eu piro. Eu preciso ficar sozinho. Muito bem, outra coisa que eu preciso dormir. Ah, meu amigo, se eu não dormir e você me der bom dia, eu vou falar, Bom dia, pastor. Eu preciso dormir. Se eu não dormir, eu fico chato, mal-humorado, eu estou prontinho para bater em alguém. Eu preciso dormir. É uma necessidade minha, talvez você não. Outra coisa, eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso ficar com a minha esposa e com os meus filhos. É uma necessidade, eu tenho que ficar com eles. Meia hora com a Aline e eu sou outro homem. Eu sou mais carinhoso, mais sorridente, só de ficar com ela. Está entendendo? Eu fico com os meus filhos, eu me torno mais humano. Eu preciso ficar com a minha família. Outra coisa que eu preciso de lazer. O que é lazer? Lazer é aquela coisa que te faz pensar em outras coisas. Você não está pensando no trabalho, nem na escola, nem nos estudos, nem na família, nem em nada. Você está pensando só naquilo que você está fazendo agora. Para algumas pessoas vai ser ir à praia, para outras vai ser praticar um esporte. Eu preciso de lazer. Última coisa, eu preciso de férias. Você não está entendendo. Quando eu tiro férias, eu volto outra pessoa. Eu volto alegre, relaxado, alegre, feliz, me faz bem, ver a minha família, sabe, passear. Eu preciso. Você conhece suas necessidades e limites? Por exemplo, tem gente que precisa tomar café. É ou não é? Pastor, se eu não tomar café, nem fale comigo. É ou não é verdade? É um limite que você tem ou que você adquiriu, mas você deve conhecer. É uma necessidade que você tem. Você deve conhecer seus limites e necessidades. Amém? Ponto 2 lá, ó. Organize o seu tempo de forma que consiga atender às suas necessidades e respeitar os seus limites. Olha o que eu estou te falando. A pessoa fala, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo, mas aí ela tem uma agenda que atropela tudo que ela precisa. Você acha que a pessoa vai aguentar isso para sempre? Não vai. Aí está aqui, trabalha, cai. Estuda, cai. Porque isso é um desequilíbrio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a consequência do desequilíbrio? Quem gostaria de saber qual é a consequência do desequilíbrio? Vou te contar. Sabe qual é a consequência do desequilíbrio? O chão. A consequência do desequilíbrio é o chão. Quem já teve labirintite, Deus te abençoe. Se você desequilibrar, você vai cair. E está cheio de gente desequilibrado. Trabalhando mais do que devia. Estudando mais do que devia. Vou te falar uma coisa. Não tem nada nesse mundo que me faria trabalhar mais de 8 horas por dia. Nada. Por quê? Porque eu conheço meus limites e as minhas necessidades e eu vou proteger meus limites e minhas necessidades a qualquer custo. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir, aí foi escrita no grego, e ela significa, vou ler o significado dela para você aqui, ó, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. O que Deus está falando aqui é que você deve prestar atenção onde está o seu tempo e se você tiver tempo que está sendo mal utilizado, resgata ele. Paga um preço para ter esse tempo de volta. Deixa eu te falar uma coisa, tempo é precioso, não tem para vender e não é acumulativo. O que é isso, pastor? Não é acumulativo. Ah, não fiz nada hoje, então ganhei 24 horas para o futuro. Ganhou não. Nem usei meu tempo hoje. Pois é, perdeu. Então o tempo é precioso, não tem para vender e não é acumulativo, portanto, cuide bem do tempo que você tem. Amém?
não tem espaço para desequilíbrio. A consequência do desequilíbrio é o chão. Eu separei para você hoje 2 dias da minha agenda da semana passada, para você ver na prática o que eu faço para isso te ajudar. Então, eu separei aqui segunda e terça-feira. Vamos ler comigo lá, então, a minha agenda. Segunda-feira, olha lá. 6 horas da manhã, acordar. 6:30 da manhã. Isso aqui, irmão, eu copiei da minha agenda e coloquei aí para você, tá? Então, 6 horas da manhã, acordar. 6:30, levar o Arthur na escola. 7:30, depois que eu deixasse o Arthur na escola, pegar o Marcelo, que é um irmão que está lá atrás, que está passando férias aqui, e eu ia pegar ele para tomar café e passar a manhã com ele. Então, olha lá, 7:30 pegar o Marcelo, 7:50 tomar café, aí nós fomos na padaria, tomamos café. 8:30, fomos para a prainha, ali está escrito prainha e dá o índio, já eu te explico. Aí eu fui para a prainha, sofrimento, irmão, praia, água azul, vento, lagoa. Aí ficamos lá, brincamos, eu faço um esporte que chama kitesurf, é tipo um paraquedas assim, explicando bem grosseiramente, um paraquedas com a prancha, aí o vento bate naquilo e você vai embora. Eu pratico esse negócio aí. Então, quando está escrito ali downwind, é porque eu fiquei com ele na lagoa, depois eu peguei meu kite e entrei mar adentro, e fui velejando da prainha lá para o Beach Park, e ele me pegou lá no Beach Park. Passei a manhã com ele. 10:30, eu tinha que estar no carro para pegar o Arthur, meu filho, na escola. Então, 10:30, fui pegar o Arthur. 12:00, olha lá, almoçar e brincar com os meninos. Então, eu almoço ali de 12:00 até 12:30, mais ou menos a gente está na mesa, depois a gente entra para o meu quarto. Para fazer o quê, pastor? Qualquer coisa. Não dá para programar muito brincadeira, não. Uma hora eu pego o pescoço do Arthur, brinco de lutinha, aí o Estevão pula em cima. Outra hora a gente só assiste alguma coisa lá, mas a gente fica junto, brincando. 1:30, eu tinha que parar e revisar a reunião de setor, que é uma reunião que eu faço aqui às 7:30 da noite, eu tenho que revisar o assunto, correto? 14:00, eu precisava revisar a palavra do Tadel, que eu prego aqui de 8 às 9 para a igreja toda segunda-feira. Então, 2 horas, até às 3:40 mais ou menos, eu estava ali orando e perguntando ao Senhor, é essa mesma palavra? Tal. 4:00, eu tive um aconselhamento. Quando terminou o aconselhamento, eu voltei para casa para ficar com a minha esposa um pouquinho, meia hora só. Aí fiquei com a minha esposa de 5:30 até quase 6. 6 horas eu tinha um aconselhamento com a Juliana Lopes, que está bem ali. Eu tive um aconselhamento com ela de 6 horas até 7:30. 7:30 eu fui para a reunião de setor. 8 horas eu vim para cá, preguei para todo mundo. 9 horas eu programei um tempo de comunhão com o Gabriel Benevides ou com o Danilo. Como não deu com o Gabriel, eu fui com o Danilo e com a Isabela. 11 horas voltei para casa, tive o meu tempo devocional. Muito bem? Terça-feira. 6:30, dormi meia hora mais, ó. Eu preciso dormir. 6:30 da manhã, acordar. 6:40, levar o Arthur. Voltei da escola, 7:30, tempo devocional e revisão da palavra do Instituto Bíblico, que eu dou aula aqui no Instituto Bíblico de manhã. Então, aquele tempo ali, eu ia revisar a aula, ter um tempo com Deus. 9:10 da manhã, você pode ir lá em casa todo dia, 9:10 da manhã, quando eu estou dando aula, eu sento e tomo café. Eu me dou 15 minutos só para tomar café, de 9:10 a 9:25, eu saio, 9:30 venho da aula. A aula termina 11. 11 horas, buscar o Arthur na escola. Chego em casa mais ou menos meio-dia. Meio-dia, almoçar com a família. Pode passar. 1:00, eu fui velejar com o Arthur e com o Marcelo, que foi também. Na terça-feira, olha lá, ó, de 1:00 até as 4:00, onde eu fiquei em casa tendo comunhão com o Marcelo. Ele comeu o bolo mole quase todo que a mulher tinha feito lá para mim, rapaz. A Neide, ele comeu quase tudo. Fiquei em comunhão com ele. 5:30 já estava marcado o Helder chegar. Então o Helder chegou, eu tive comunhão, discipulado com o Helder. 7:30 mais ou menos, estava marcado para o Gabriel e a Ravena chegar. Então o Gabriel e a Ravena chegaram e eu fiquei tendo lá comunhão, discipulado com eles. 9:30 eu ia ter esse tempo com o Danilo e com a Isabela, mas a Isabela não pôde vir e eu fiquei conversando com o Gabriel, então o Danilo está cortado. Não teve com o Danilo. 11 horas, meu tempo devocional. Preste atenção no que eu vou dizer agora, tá bom?
Eu estou deixando um exemplo para você aí. Eu faço 1000 coisas no meu dia. Mas eu conheço muita gente que num dia como o meu, tem que dar aula de manhã, tem que buscar o filho na escola, aí tem que preparar coisa à tarde, vai ter aconselhamento, depois vai ter discipulado, meu dia está cheio, nem dá para fazer nada. Dá sim, eu fui para a praia. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que fica tão preocupado com a coisa que vai fazer que não faz as outras. Meu filho, o dia tem 24 horas. Eu preciso de lazer, eu preciso ter tempo com a minha família, eu preciso. Meu filho está ali, ó. Eu falo com ele direto, meu filho, nós vamos sair junto hoje. Aí a gente sai junto, vai passear junto com meu filho. Agora tem gente que não se programa, perde 2, 3 horas do dia fácil, assim, esperando a próxima coisa. Deixa eu te falar, eu descanso todo dia, eu tenho tempo com a minha família todo dia, eu tenho tempo com os meus filhos todo dia, eu estudo a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu atendo aconselhamento com a gente todo dia. O dia tem 24 horas e 24 horas é muito tempo. Então você precisa aprender a organizar o seu dia, vou falar de novo aqui, a organizar o seu dia de forma que você atenda às suas necessidades e respeite os seus limites. Porque eu conheço gente que falaria assim, não, eu vou só trabalhar, eu sou pastor. Eu vou atender a igreja 24 horas por dia, e vou não sei o que, tal. É muito bonito. Fica atendendo a igreja 24 horas por dia. 15 anos depois, os filhos estão desviados, a mulher foi embora, e o que adiantou? Porque você cuida primeiro da sua casa, meu filho. Você está me ouvindo? Atende o patrão qualquer hora que ligar, mas não atende a esposa, está ficando doido? Sua esposa ligou, você fala com seu patrão, espera um minutinho aqui que a patroa ligou. Sua esposa, sua família são as pessoas mais importantes da sua vida, proteja isso. De vez em quando alguém me liga e fala, pastor, queria muito se eu fosse lá em casa hoje, orar por mim, porque eu vou fazer uma prova, olha. Meu filho, que hora você queria que eu fosse orar por você? Pastor, 1h da tarde, poxa vida, cara, 1 hora eu não posso. Por quê? Porque eu estou indo para a praia com meu filho. ...15 segundos de silêncio na ligação. Aí eu falo, alô? A pessoa acha ruim de eu ir na praia com meu filho, mas queria que o pai dele fosse com ele. Você deve conhecer suas necessidades e limites e organizar o seu tempo de forma que você consiga suprir suas necessidades sem extrapolar os seus limites. Eu tenho limites, eu preciso conhecê-los e organizar a minha vida de forma que eu consiga correr uma longa distância. Irmãos, eu estou cansado de ver isso. Pastor, agora eu vou trabalhar, estou trabalhando com isso aqui, e vou, e tal, estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não sei o quê, trabalha, cai. A vida com Deus, a vida familiar, declina. Pastor, agora eu não tenho tempo para nada, porque eu estou estudando aí para um concurso, e eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ir para o culto, eu não tenho tempo para ir para o treinamento, não tenho tempo para ir para a célula, eu não tenho tempo para nada, que eu estou estudando. Eu conheço gente que está estudando, há 5, 6 anos e nunca deu em nada. Agora, eu posso pedir para ficar de pé alguns aqui, que continuam equilibrados, servindo ao Senhor, sua família é uma bênção, são líderes de célula, estão passando nos melhores concursos aí. Estão passando na faculdade com notas excelentes aí. Porque o desequilíbrio sempre te leva para o chão. Então aprenda a estabelecer um ritmo que você consiga manter e corra a sua corrida. Me ouviu? Vou ler 15 capítulos da Bíblia por dia. Lê no primeiro dia, no segundo, terceiro, segunda semana, aí lê 12, lê 10, lê 9, lê 8, aí para de ler. Então lê um só, mas continua lendo. Vou orar 5 horas por dia, aí ora o primeiro dia, o segundo, o terceiro, depois nem está orando mais. Então ore só 20 minutos, mas ore todo dia.
Estabeleça um ritmo que você consiga manter, cuidando bem da sua família, cuidando bem dos seus, vivendo uma vida alegre, vivendo uma vida saudável, vivendo uma vida, meu amado, que você não está se sacrificando por causa de outras coisas. Você é a coisa mais importante que você tem. Porque se não tiver você, não existe nada que você tem, porque não vai ter você para ter alguma coisa. Tá. Ponto 3. Gregório falou comigo aquele dia, e eu deixei essa última palavrinha aí em homenagem ao Gregório. Deus não está te condenando, cara. Deixa eu te explicar o que é esse Deus não está te condenando. Existem pessoas aí entregando suas vidas à prostituição e aos vícios. Você está buscando ao Senhor, errando. Mas deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi. Você quer aprender uma coisa nova? Eu aprendi que Deus não olha apenas o seu erro, mas Ele olha muito para a sua atitude depois do erro. Porque o perverso erra e fala assim, errei mesmo. Está aí que eu errei. Mas a pessoa temente a Deus, quando comete um erro, Deus está vendo isso, amado. Ela abaixa a cabeça e fala, eu não acredito que eu fiz isso com o Senhor, meu Deus, eu não acredito. A pessoa é tomada por um arrependimento e Deus está vendo isso. Deus não está te condenando. Amém? Nós não podemos fazer nada debaixo de condenação. Nada. Então, eu vou te ensinar uma coisa importante. Às vezes, quando uma pessoa se sente condenada, ela, às vezes, tem o hábito de deixar para lá. Ela vai vivendo com aquilo. Não faça isso. Se tem alguma coisa te condenando na sua mente, aquilo é um assunto importante. Então, vou te ensinar a lidar com isso aqui, presta atenção. Quando a nossa mente nos acusa, nós devemos, número 1, conhecer o assunto a respeito do qual você está se sentindo acusado. Então, procure na Bíblia, procure na palavra, procure conselho com a sua liderança. O que a Bíblia diz a respeito disso? Procure conselho com homens de Deus. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Número 1. Número 2, desenvolva uma fé, convicção, uma fé a respeito daquele assunto. E número 3, vença a condenação pela fé. Preste atenção. O apóstolo Paulo estava discutindo e ensinando a igreja de Roma, os romanos, a respeito de assuntos muito do dia a dia. Tudo isso que eu estou falando aqui é dia a dia, para você aplicar quando sair daqui. E ele estava falando assim, ó, tem gente que come, tem gente que não come. Tem gente que fala que comer carne é pecado, e tem gente que come carne. Aí ele está falando, se você não come, não julgue quem come. Se você come, não julgue quem não come. Ele está falando sobre esses assuntos. Tem gente que bebe, tem gente que não bebe. Ele está falando sobre isso. Lá no final desse texto, que é Romanos 14, ele diz o seguinte, lê comigo aí, versículo 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Preste atenção. Primeiro ponto, a fé que tem essa fé, você e Deus. Esquenta a cabeça com os outros, não. Você precisa estar convicto. Agora ele fala, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Agora, bem-aventurado significa feliz, sabe? Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa para cima, uma pessoa sem condenação. É aquele que não se condena naquilo que aprova. Preste atenção no que eu vou te falar. Fica de pé, Gabriel. Gabriel tem um cabelo grande, não tem? Mexe o cabelo assim, Gabriel. O povo vê que é grande. Tá, e o cabelo dele é grande. Certo? Sem problema nenhum. Fica em pé, por favor, Gabriel. Fica com vergonha, não. Não tem problema ele ter cabelo grande. Eu não vou achar nenhum lugar na Bíblia que fala que é pecado ele ter cabelo grande. Certo? Então eu olho para o Gabriel e não condeno o Gabriel. Eu aprovo que ele tenha cabelo grande. Certo? Todo mundo entendeu? Aí alguém olha para mim e fala assim, pô pastor, deixa seu cabelo crescer, ia ser tão legal. Aí eu falo assim, não, você é doido, hein? Sei lá, eu sou pastor.
Sei lá o que Deus ia pensar disso. Eu com cabelo grande. Então eu estou me condenando naquilo que eu aprovo. Quer dizer que o outro pode, mas eu não. Eu não posso, mas o outro pode. Você consegue tolerar o erro do outro, mas se mata se você errar. Você consegue perdoar o próximo, pode sentar, Gabriel. Você consegue perdoar o próximo quando ele comete algum erro, mas você fica a ponto de morrer quando você erra. Se acalme. Aprenda a lidar com o perdão de Deus. Você vai ser feliz se você parar de se condenar naquilo que você aprova. Agora, ele continua falando, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Ele está falando de uma coisa simples, irmão, comer. Come carne, não come carne, come legume, tarará. O problema está em comer? Não. O problema está em fazer uma coisa que você tem dúvida se é certo ou se é errado. Agrada a Deus ou não agrada a Deus? E aí ele termina o texto dizendo assim, aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Por quê? Porque aquilo que ele faz não vem de fé, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então olha como esse versículo termina, olha bem. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. Repete isso comigo aí. Tudo que não provém de fé é pecado. Então eu vou te dar um exemplo sobre isso. Eu acabei de falar aqui que eu estava na praia com meu filho, certo? Se o Senhor me abençoar, amanhã eu vou de novo. Mas você sabia que algumas pessoas podem olhar para mim e falar, o pastor está na praia, o pastor não deveria ir para a praia, certo? É errado o pastor ir para a praia. Algumas pessoas pensariam assim, e eu vou te dizer, eu acho que essas pessoas estão certas. Elas estão certas, num certo sentido. Porque a pessoa que está falando isso, o que ela está pensando na cabeça dela? Não, o pastor deve se consagrar, e ela está certa. O pastor, ele não deve se misturar com pecado, com tanta prostituição que tem na praia, aquelas músicas horríveis que ficam tocando, aquele tanto de gente quase sem roupa, o pastor não deve se misturar com isso. Essa pessoa está certa? Está certa, ela está certa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O homem de Deus pode pisar na areia? É pecado pisar na areia? É pecado olhar para o azul do mar? É pecado eu aproveitar o vento, a brisa? É? Não. Então, na verdade, o que uma pessoa dessa estaria falando não é contra a areia, contra a água, contra o vento, mas é contra aquela atmosfera de prostituição, de pecado que está ali, que nenhum de nós devemos estar no meio daquilo, você está entendendo? Agora, então, quando alguém fala uma coisa dessa, eu não quero, de jeito nenhum, fazer algo que desagrade a Deus, correto? Então, eu penso sobre aquele assunto. É pecado? Biblicamente, o que a Bíblia fala sobre isso? Então realmente, essas músicas aqui eu não devo ouvir. Realmente, se tem muita gente aqui expondo o seu corpo, eu não devo ficar muito num lugar assim tão cheio de gente expondo o seu corpo. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo uma fé a respeito daquilo. E eu sou convicto hoje. Não há pecado nenhum em pisar na areia, nem tomar banho no mar, é criação de Deus, nem curtir a brisa da praia. Agora, os meus ouvidos não são pinico. E os meus olhos, eu tenho que ter domínio sobre o que eu olho, sobre o que não olho. Eu decido o lugar para onde eu vou. Então, eu continuo indo para a praia, mas para certas praias eu não vou. Agora, quando eu vou para a praia, igual eu falei que eu fui, e fiz esse downwind dentro do mar, viajando lá no kite, sabe o que eu fico fazendo em alto mar? Você não acredita, não? Eu fico fazendo culto a Deus. Sozinho, irmão, lá dentro. Às vezes eu estou passando assim, tem um outro cara assim, surfando, né? Os caras entram para pegar onda, eu passo gritando, louvado seja o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra. E eu pulo, o Senhor é o meu Deus, eu te louvo, obrigado pela natureza que o Senhor criou, para minha alegria. E eu não tenho condenação, e eu estou resolvido, porque eu sei que eu estou fazendo algo que Deus não condena.
está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É bom eu dar um outro exemplo ou não precisa? Você entendeu? Vou dar um exemplo. Esse exemplo aqui é para alguém. O povo fala que não come carne na sexta-feira santa. Verdade ou não? Qual é o versículo? Você sabe qual é a base bíblica para isso? Vou te contar, você sabe? Não tem. Não está escrito em lugar nenhum. Não, mas porque representa, tarará. Sabe o que Jesus fez naquele dia, naquela sexta-feira? Celebrou a Páscoa. O que se come na Páscoa? O que se come na Páscoa? Cordeiro. A carne do cabrito, do cordeiro. Foi o que Jesus comeu, ele e os discípulos. Aí eles inventaram um negócio de que não pode comer carne na sexta-feira santa. Meu amigo, a minha sexta-feira é santa, a minha quinta-feira é santa, a minha quarta-feira é santa, a minha terça-feira é santa, a minha segunda-feira é santa, o meu domingo é santo, o meu sábado é santo e eu sou santo. Agora, presta atenção. Tem gente que se sente condenado quando vai comer. Por que essa pessoa se sente condenada? Preste atenção, porque isso é importante para você, tá bom? Não estamos criticando ninguém aqui, mas por que a pessoa se sente condenada? Porque quando aquele assunto vem na mente dela para condenar, ela não procura conhecer, ela não vai atrás de ver o que a Bíblia diz, ela não vai atrás de conselho a respeito daquilo, então ela acha que está errado se fizer, quando na verdade não está. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Então, para você não viver se condenando, se alguma coisa te condena, procure saber a respeito daquilo. Isso é errado? Se for errado, para. Se não for errado, continue. Eu estou olhando para uma menina ali, e estou lembrando de um assunto que a gente estava conversando esses dias na lanchonete aqui, que um rapaz, não vou citar o nome de ninguém não, eu só dei uma olhada para uma menina ali, assim. Um rapaz estava muito perto de uma moça. Amizade boa, não é não? Você gosta de estar perto de quem te agrada, quem te faz rir, quem te deixa alegre, não é verdade? Aí, algumas pessoas começaram a falar assim, tá perto demais, sei o quê, tarará, pururu, tarará, tá perto demais, tarará, tarará. Aí a menina falou assim, aí pastor, eu decidi então afastar. Eu falei, boba que você é. Né pastor? Eu falei, é lógico. A amizade não te faz bem? Não te deixa alegre? Não te põe para cima? Deixa o povo falar. Você está fazendo alguma coisa errada? Não. Tem alguma coisa que você está pecando? Não. Então mete bronca, filho. Fica perto de quem você gosta, fica perto de quem te edifica, fica perto de quem te faz bem, meu filho. E quem tem boca fala mesmo. Deus não está te condenando. Por que eu estou te falando isso? Senão você, meu amado, vai andar assim, ó. Você é livre. O Espírito Santo habita em você para te guiar. O Espírito Santo é capaz de te ensinar o que você faz e o que você não faz. Agora para de paranoia, de condenação. E viva para agradar a Deus. Então vou repetir para você os 3 pontos, você vai ler comigo em voz alta, amém? Número 1, ache um padrão de vida no qual você consiga viver bem. Eu sou rico? Não. Eu tenho tudo que eu gostaria de ter? Não. Mas eu vivo bem com a minha esposa. Hoje eu moro num apartamento que é alugado, estou nem aí. Estou feliz com a minha esposa, está tudo uma maravilha. Ela não me cobra, eu não a cobro, meus filhos estão bem, estamos felizes. Temos o carro melhor do mundo? Temos não, mas ele liga, acelera e vai para frente. Estamos felizes, estamos felizes, estamos felizes. Amém? Estamos felizes. Eu tenho a minha esposa, eu tenho 3 filhos e eu não vou sacrificar a minha família dizendo que eu tenho que ter dinheiro para a família. Sua família não quer seu dinheiro, sua família quer você. Número 2. Ache um ritmo que você consiga manter. Você não está correndo uma corrida de 100 metros. Você está correndo a corrida da sua vida.
Então ache um ritmo que você consiga manter. Qual é o tempo de oração que você consegue manter? Qual é o tempo de consagração que você consegue manter? Qual é o tempo de evangelismo que você consegue manter? Qual é o ritmo que você consegue manter? Acha esse ritmo, comece, põe primeira e vai para frente. Terceiro e último, Deus não está condenando você. Que Deus te dê sabedoria para não ficar como uma criança imatura que corre muito, para, cai, levanta, corre um pouquinho, cai. As pessoas estão te olhando. Esses dias eu recebi uma mensagem de texto de uma pessoa que me conheceu quando eu cheguei aqui. E ela falou comigo assim: pastor Gil, eu louvo a Deus, porque desde que você chegou que eu te conheço. E desde que você chegou, você está fazendo a mesma coisa. Estou mesmo. Estou fazendo a mesma coisa. Desde que eu cheguei em Fortaleza. Amando o próximo, evangelizando, sim. Lendo a Bíblia, sim. Orando, sim. Discipulando as pessoas, sim. Mas eu também estou indo para a praia, filho. Eu também estou dormindo para chuchu. Sabe por que eu mostrei a agenda de segunda e terça? Porque se mostrasse a de quarta, eu ia ficar com vergonha. Porque lá está assim, ó, de meio-dia às 3 da tarde, dormir. Lógico, dormir 1h da manhã, acordando 6, só aguento 2 dias. No terceiro eu tenho que dormir de dia. Você não, porque você é forte, mas eu... Nós somos tudo gente, de carne e osso, tudo igual. Ache o seu ritmo. Ache o seu ritmo. Viva feliz, viva bem com a sua esposa, com seu marido. Não fica arrancando seus cabelos, não. Você não está vendo que a vida está passando, não, você está ficando velho. Ache o seu ritmo e corra a sua corrida. Deus vai abençoar você. Eu ia ler um texto que eu não li. Nem vou ler. Porque a Bíblia diz que aos seus o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Mas aos pecadores Ele dá trabalho para que trabalhem ajunta para dar para aqueles que amam o Senhor. Eu ia ler esse texto, mas não li não. Falei, não vou ler não. Vamos ficar de pé. Eu quero orar para que você tenha sabedoria de ser uma pessoa constante. 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 Portanto, meus amados, sede firmes e constantes. O mundo está te vendo. Sua família está te vendo. Sua parentela está te vendo. Sua vizinhança está te vendo. Pastor Emílio contou uma história aqui. Que tinha um irmão na igreja que sempre convidava o vizinho dele para a igreja. Vamos para a igreja comigo? Aí o vizinho falava com ele, depois eu vou. Aí ele continuava convidando, vamos para a igreja comigo? Aí depois o vizinho começou a falar com ele assim, eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou. Aí na outra semana, ele chamava o vizinho de novo. Vamos para a igreja comigo? Aí ele falava, eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou. Aquilo se repetiu por 1 ano. Depois de 1 ano, ele foi lá e chamou o vizinho e falou assim, vamos para a igreja comigo? O vizinho falou, hoje eu vou, porque eu já terminei de ler o livro. Aí o vizinho falou com ele assim, que livro você estava lendo? Aí o vizinho respondeu, o livro da sua vida. Você estava me chamando para ir para a igreja, mas eu estava olhando você, eu estava observando você, se o Deus que você fala estava fazendo diferença na sua vida. Uma pessoa inconstante é um mau testemunho terrível. Deus, 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 cai. Deus, 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 cai. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito.